Oi, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre Descartes. Hoje a gente finalmente chega na terceira aula e última de Descartes para falar sobre o cogito e as coisas que derivam dele. Eu sugiro que você veja a primeira e a segunda aula para depois vir para essa daqui, porque assim você vai conseguir compreender de uma maneira mais elaborada. Essa aula vai ser muito mais direta, porque a gente já viu as 4 etapas do método de Descartes, que eu não vou mais explicar aqui, mas a gente vai ver como Descartes utilizou esse método para encontrar o primeiro princípio. E esse primeiro princípio é o cogito. A gente vai abordar o cogito como penso, logo sou. Então, a primeira verdade indubitável que Descartes encontra é o penso, logo sou. Mas por que a primeira verdade? Olha, eu não sei se vocês lembram, mas Descartes utilizou a dúvida metódica para suspender 3 aspectos que sustentavam o conhecimento tradicional de sua época. Você não sabe qual é o conhecimento tradicional da época do Descartes? Vai lá para o primeiro vídeo. Ao suspender esse conhecimento tradicional, o mundo inteiro fica suspenso. Não há mais a certeza de que existe alguma coisa. Então Descartes suspende os sentidos humanos, a certeza da existência de um mundo material. Descartes suspende o uso da razão e do discurso, porque ele diz no discurso do método, já viu homens errarem sobre aquelas coisas mais básicas da geometria. Então é possível que ele, como não é melhor do que esses homens que erram, também errem. Então a razão pode levar o homem ao erro. Então ele suspende a razão. Então o homem não pode mais sentir, não sabe se existe o mundo, não sabe se existem seus sentidos, não pode confiar na razão. A matemática, que era a ciência considerada como aquela que foi capaz de encontrar princípios indubitáveis, Descartes utiliza a hipótese de um gênio maligno que talvez esteja nos enganando enquanto sonhamos. Quer dizer, não há como saber a diferença daquilo que a gente vive na nossa vida acordado da nossa vida nos sonhos. Aí, muitas vezes, enquanto sonhávamos, a gente sente como se estivéssemos acordados. Descartes, usando esse argumento, põe em dúvida também a matemática, porque esse gênio maligno pode ter feito a nossa razão compreender que 2 mais 3 é igual a 5, quando na verdade poderia ser qualquer outra coisa, porque esse gênio maligno pode nos enganar sobre as coisas mais básicas. Então veja, Descartes, com a dúvida metódica, suspende todos os pilares do conhecimento tradicional da sua época. Ou seja, imagine uma casa que precisa dos seus pilares de sustentação. E Descartes, ao destruir esses pilares, essa casa desmorona. Então, o que Descartes fez? Ele destruiu a casa do conhecimento tradicional. Então, tudo estava suspenso. Não havia certeza de nada nesse momento que Descartes usa a dúvida metódica. Em consequência a isso, você pode pensar, Descartes era um cético absoluto. Não, Descartes destruiu os pilares para desmoronar essa casa do conhecimento tradicional apenas para poder reconstruí-la. E agora reconstruí-la com pilares muito mais fortes, muito mais robustos, que sejam impossíveis de ser destruídos novamente. Então o que ele está fazendo? Na verdade, ele está melhorando a casa do conhecimento humano. Então se ponha no lugar do sujeito que aplica a dúvida metódica. E aplique você mesmo nesse instante essa dúvida. E perceba que ao suspender todas as coisas que a gente achava que existem, todas as coisas que fundamentam o nosso conhecimento, chegamos numa espécie de vazio porque não podemos mais ter certeza de nada. E é brilhante isso, porque Descartes encontra a primeira verdade, como você sabe que para ser uma ideia verdadeira é preciso que ela seja clara e distinta. E qual é? O cogito. Mas como é que ele chega no cogito? Eu vou ler um trecho aqui e vou passar aí na tela para você ver e acompanhar junto comigo. Porque ler a obra do filósofo também é muito importante para você conhecer e se preparar para o Enem. Então, um pedaço do discurso do método. Somente depois tive de constatar que, embora eu quisesse pensar que tudo era falso, era preciso necessariamente que eu, que assim pensava, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade, penso, logo sou, era tão firme e sólida que nenhuma das mais extravagantes hipóteses dos céticos seria capaz de abalá-la, julguei que podia aceitá-la sem reservas como o princípio da filosofia que procurava.
Descartes, depois de suspender todos os juízos, todas aquelas verdades que era conhecida, não consegue duvidar de que enquanto duvidava, ele era algo. Ele é algo que pensa. Mas, perceba, todo o resto do mundo ainda está em suspensão. É preciso, então, encontrar outro princípio, outra ideia verdadeira, clara e distinta, que seja capaz de fundamentar a existência de todas as demais coisas. De quê? Dos meus sentidos, do mundo, da minha razão. E qual é essa ideia que Descartes encontra para fundamentar todas as demais coisas que estão para além do cogito? Ou seja, nesse momento que Descartes encontra a primeira verdade, que é o penso, logo sou, ou seja, essa coisa que pensa, ele só consegue ter certeza que existe ele mesmo, que é essa coisa que pensa. Mas fora dele, nada existe. Então essa ideia que vem fundamentar todas as outras é a ideia de Deus. Descartes vai fundamentar o mundo e as outras coisas, a razão, com a ideia de Deus. E a gente vai chegar lá, porque ela é derivada da ideia do cogito. Essa verdade, penso, logo sou, implica que ser alguma coisa depende necessariamente de pensar. Ou seja, aquilo só é enquanto pensa. No momento que parar de pensar, deixa de ser. Então, ainda é preciso também outro princípio que fundamenta a existência em um movimento constante, não apenas enquanto pensa. Então, nesse momento da primeira verdade da filosofia de Descartes, esse cogito é instável. Essa ideia do eu penso é uma ideia dotada de corpo? Não. Por quê? A ideia do cogito é uma ideia clara e distinta e, portanto, não se mistura com a ideia de corpo, que ainda não está fundamentada. Ainda que Descartes tenha encontrado essa verdade primeira, todas as outras coisas do mundo ainda estão em suspensão. E a ideia de corpo, dos sentidos, ainda pode ser um engano causado pelo gênio maligno. Não é possível ainda misturar as ideias. Consequentemente, isso leva Descartes a pensar que esse eu, essa coisa que pensa, só pode ser uma razão, um entendimento. E ele chama isso em latim de res cogitas. Esse cogito tem certas ideias. E algumas dessas ideias são as ideias que estão suspensas. Porém, existe uma ideia dentro desse cogito que Descartes começa a analisá-la e percebe que ela se destaca. Que ideia é essa? É a ideia de Deus que está no cogito. E Descartes define Deus da seguinte maneira: pelo nome de Deus entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente e pela qual eu próprio e todas as coisas que são, se é verdade que há coisas que existem, foram criadas e produzidas. Então, depois dessa definição de Deus, você percebe que Descartes está aqui definindo um ser que alcança a perfeição. Então, qual é o argumento que Descartes chega? Eu, que sou essa coisa que pensa, nunca teria a ideia em mim de uma coisa infinita, perfeita, se essa ideia não tivesse sido colocada em mim por uma substância externa. E além disso, ele diz: a existência é uma das perfeições. Então, uma substância que é perfeita deve necessariamente existir. E aí Descartes prova a existência de Deus. O segundo argumento da existência, que prova necessariamente a existência de Deus, também foi pensado por um filósofo da Idade Medieval chamado Santo Anselmo, que Descartes utiliza o pensamento. Então Deus existe e Deus é o responsável por colocar no cogito, nessa coisa que pensa, a ideia de perfeição e de uma substância infinita. Então Deus é res infinita. Então Descartes pergunta: será que Deus seria esse gênio maligno que vem me enganando? E a resposta é não, porque a causa da ideia de Deus nisso que pensa é o próprio Deus. E Deus, como ser perfeito, não causaria nenhum tipo de engano. Então Deus não é o gênio maligno. Então, quando isso que pensa se engana, lembra quando Descartes suspendeu a razão porque alguns homens se enganam até nas coisas mais simples da geometria? Esse engano se dá em virtude das imperfeições do seu próprio entendimento
que é aplicado sem um método. Deus existe, Deus não é um gênio maligno e o engano que o homem comete várias vezes é resultado da imperfeição do seu próprio entendimento que não é utilizado através de um método. Perceba agora como é importante que Deus exista. Porque se Deus existe e esse Deus que existe não é o gênio maligno, significa então que se dissipa toda aquela suspensão que Descartes tinha feito em relação às outras coisas. Que Deus é a base, que Deus é o fundamento de toda essa estrutura do conhecimento que Descartes quer recriar e quer fundamentar com ideias claras e distintas. O cogito não mais existe apenas quando pensa, porque Deus fundamenta a existência do cogito. A matemática agora se prova clara e distinta, porque agora não está mais sob o domínio de um gênio maligno. O corpo e o mundo, ou seja, a nossa sensibilidade e o mundo, agora também passa a ter existência, porque também foram criados por Deus. E o que é possível conhecer desse corpo e dessa sensibilidade é a extensão, que Descartes define como comprimento, a largura e a profundidade. Ou seja, o corpo, a matéria, Descartes chama de res extensa. E aí você pode perguntar, então, o que é o homem para Descartes? Descartes diria que é um composto de res cogitas, que é a coisa que pensa, e a resistência, que é a coisa que tem extensão. Então, o Descartes entende a composição do ser humano como um dualismo. Então, além de ser um racionalista, ou seja, aquela pessoa que tenta resolver os problemas através da razão, de que as ideias e o pensamento acontecem através da razão, o conhecimento através da razão, ele implica que o homem é a composição tanto de matéria que tem extensão, quanto desse pensamento. E disso tudo que eu acabei de falar, Descartes deriva uma concepção prática do seu pensamento que ele explica com a figura de uma árvore, que é chamada árvore do conhecimento. E na raiz dessa árvore está a metafísica, que é a filosofia primeira, ou seja, foi onde ele encontrou a ideia de cogito, foi onde ele encontrou a ideia de Deus, que dá existência a todas as demais coisas. Eu agradeço muito por você ter chegado até aqui, por ter assistido a aula. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou responder. Eu quero lembrar você que essa aula que você está vendo aqui no YouTube faz parte de um curso. E a outra parte desse curso está no Google Sala de Aula. E você pode acessar entrando no link aqui da descrição, escrevendo o seu nome, seu e-mail, e aí você vai receber o código de acesso à minha sala no Google Sala de Aula. E lá a gente vai poder conversar mais diretamente e você vai ter acesso aos demais materiais do curso. Eu quero avisar também, como você já viu durante esse vídeo, que no sábado eu vou fazer uma live para resolver questões do Enem sobre Descartes. Então, vou resolver ao vivo questões. Se vocês entrarem nessa live, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre o conteúdo dessas 3 aulas e aí tirar umas dúvidas sobre Descartes ao vivo. Então, agradeço muito. Eu espero que vocês se inscrevam nesse canal para acompanhar o restante do curso e para que a gente consiga desenvolver um conhecimento filosófico interessante para que vocês passem no Enem. Então, gente, até mais. Eu espero que vocês fiquem bem e até sábado na live.